Primeira questão, a gente vai resolver agora com vocês. Vamos lá. Vamos lá, então. O pessoal. coração Eita. econômico da época, Veneza, tem cada vez mais dificuldades em assegurar a competitividade dos seus produtos. Em 1504, os navios venezianos já quase não encontravam pimenta em Alexandria. Para quem não está ligado, Alexandria fica no Egito. As especiarias desta proveniência se revelam muito mais caras do que as que são encaminhadas da Índia portuguesa. Ó, coloca aqui, ó, Índia portuguesa. Como eu falei para vocês lá no início, ó. Isso aqui, as Índias portuguesas, foram conquistadas em 1498 pelo navegador Vasco da Gama. Deixa eu tirar aqui do tripé, que eu estou escrevendo em cima de um tripézinho aqui, tá ficando meio instável. Vamos lá. Ó, Vasco da Gama, navegador português que, entre aspas, chegou pela primeira vez, um português, às Índias, chamada de Índias Portuguesas Orientais. A pimenta embarcada pelos portugueses em Calicut, que fica na Índia, tá? Território indiano. Português é uma colônia na Índia. É 40 vezes menos onerosa do que a que transita pela Alexandria, por Alexandria, lá no Egito. Jogo bem rápido. O que é que essa questão quer dizer? Deixa eu desenhar para vocês um mapa aqui bem rapidinho. Saca só. Vê. Como o Brainer falou lá no início, o lance das grandes navegações, tá? Então você tinha, por exemplo, uma concentração muito grande de comércio da Europa com toda essa regiãozinha aqui, ó. Oriente Médio e Norte da África. E essa região, por exemplo, na questão, é Alexandria. Então, o que é que o texto diz? Diz que os italianos, aqui, tá? Eles estão comprando, ficou grande a Itália aqui, né? Eles estão comprando, eles compravam, basicamente, produtos de Alexandria. E aí, com o tempo, esses produtos de Alexandria acabaram ficando muito mais caros. Mas por que ficaram mais caros? Porque tinha os caras aqui, os portugueses, esses caras já tinham encontrado o caminho para as Índias. Como Portugal já tinha o caminho para as Índias, estavam na fonte, os portugueses estavam na fonte das especiarias. Então eles conseguiam trazer para a Europa produtos com preço mais baixo. Então esse texto se refere justamente ao encarecimento dos produtos, né, na Itália, justamente decorrente da chegada dos portugueses à Índia, a Goa. Entenderam o contexto? Então vamos lá. O início da colonização efetiva do Brasil por Portugal, historicamente condicionado pelos fatos referidos pelo texto. Vamos lá. Esse início da colonização efetiva em Portugal, aqui, lembra, colonização efetiva, ela só começou quando? Em 1530. Não esquece disso. E quais foram os principais fatores? Vamos lá. A. Teve início assim que os navegadores chegaram às novas terras. Não. Não foi assim que eles chegaram, não. Se vocês lembrarem muito bem, demorou 30 anos. Assim que eles chegaram, começou o período pré-colonial. Falso. B. Projetou a hegemonia portuguesa no comércio atlântico. Vê só, o início da colonização efetiva projetou a hegemonia portuguesa no comércio atlântico, hegemonia portuguesa, e aí? Vamos reler o enunciado? O início da colonização, historicamente, condicionado por quais fatores? Quais são os fatores que condicionaram? Então, esse lance de projetar a hegemonia portuguesa no comércio atlântico não é o fator que explica por que os portugueses colonizaram o Brasil efetivamente. Na verdade, é uma consequência. Quando eles começam a colonizar, que eles implantam aqui o cana-de-açúcar, eles passam a ter hegemonia. É uma consequência e não um fator, um condicionante. Beleza? Falso. C. Enriqueceu a metrópole com a descoberta de metais preciosos. Falso. Lembra que, inicialmente, Portugal não vai encontrar metais preciosos no Brasil. Isso só acontece no século XVIII, o século da mineração. D. Atardou-se devido aos lucros auferidos com o comércio oriental. Lembra o seguinte, a colonização efetiva do Brasil, ela demorou 30 anos, por quê? Vários fatores, entre eles o fato do Oriente dar mais lucro do que a América portuguesa. Lembra disso aí? Então, de fato, atardou a colonização por conta dos lucros que Portugal tinha lá no comércio oriental, que eram mais altos que os lucros tidos aqui. Então, letra D, a letra correta. Entenderam, né? Próximo passo, foi financiado pelos lucros gerados pelo comércio de especiarias. Vem cá.
A colonização do Brasil foi iniciada porque tinha lucro lá ou porque o lucro estava caindo? Não foi o lucro lá que financiou, foi a ausência de lucro lá no Oriente que fez com que Portugal se interessasse em começar a explorar o Brasil. Então, falso aqui, não foi financiado. Foi a escassez desse lucro que motivou essa colonização. Letra D, a letra correta. Então, né, vamos para a segunda. Vou ler aqui o enunciado com vocês. Sobre o processo de colonização do Brasil, leia o fragmento abaixo e considere as afirmações a seguir. Vamos lá. Desde o século... Passou. Vai. Desde o século XIX, discute-se se a chegada dos portugueses ao Brasil foi obra do acaso, sendo produzida pelas correntes marítimas ou se já havia conhecimento anterior do Novo Mundo e Cabral estava imbuído de uma espécie de missão secreta que o levasse a tomar o rumo do Ocidente. De qualquer forma, trata-se de uma controvérsia que hoje interessa pouco, pertencendo mais ao campo da curiosidade histórica do que à compreensão dos processos históricos. O descobrimento do Brasil não entusiasmou Portugal do ponto de vista econômico. Está correto, né? A gente viu que logo no começo Portugal não se interessou de fato pelo Brasil, porque aqui não havia um comércio de especiarias, né? Não havia a economia que Portugal estava inserido, né, na economia mercantilista, do comércio das especiarias, metais preciosos também. Portugal não achou isso logo de cara, né? Por isso deu uma negligenciada aí no Brasil nesse sentido. A arrecadação proveniente do Brasil representava apenas acho que tem algum número aqui, mas enfim, das rendas da coroa, e por muitos anos a principal atividade econômica foi a extração de pedras preciosas. Não, galera, a extração de pedras preciosas do Brasil, isso aqui você pode sublinhar aí e colocar mineração, tá? A mineração no Brasil, ela começa no século XVIII, né? Nos finzinhos do século XVII, chegando no século XVIII, né? E acaba rápido também, em 1750 já está decaindo. Mas esse período minerador ele vem depois, só no século XVIII, 2 séculos depois que Portugal já tinha iniciado a colonização efetiva. Massa, então ela é bem após. Então essa 1 aí é falsa. Uma das grandes ameaças à posse do Brasil por Portugal foi a França, que ocupou o Rio de Janeiro e o Maranhão, entrando no comércio de pau-brasil e praticando a pirataria. Exatamente, pessoal. Apesar da gente ter, né, teoricamente, os tratados, né, que dividiam entre Espanha e Portugal, os outros países europeus não vão só ficar olhando ali, né, com cara de paisagem, eles vão tentar, de fato, se introduzir, tentar, de fato, enriquecer e lucrar, né, com as riquezas desse novo mundo, né, que foi descoberto, no caso, a América. E a França, de fato, né, nesse período inicial aí de colonização, ela ainda vai tentar se estabelecer, né, em alguns pontos do Brasil, como ele mencionou aí, a região do Rio de Janeiro, do Maranhão. No Rio de Janeiro a gente vai ter a França Antártica. Então a 2 aí tá verdadeira, apesar dos tratados dividirem esse novo mundo, né, entre entre Espanha e Portugal, os outros países europeus, através da pirataria, eles vão tentar também se introduzir nesse novo mundo, tentar lucrar de alguma forma, e a gente vai ter a presença aí francesa nesse iniciozinho do período de colonização efetiva. Então tá aí verdadeira a alternativa 2. Deixa eu seguir com a 3. No sistema de capitanias hereditárias, as únicas que prosperaram foram as de São Vicente, vocês viram aí com Pedro, São Vicente ou São Paulo, e de Pernambuco, que desenvolveram a atividade açucareira e estabeleceram um relacionamento mais amistoso com os índios. Perfeito. No primeiro momento, esse relacionamento foi amistoso, tá? Porque Pernambuco e São Vicente se desenvolveram rapidamente como capitanias produtoras de açúcar, prosperaram rapidamente, não houve, de fato, esses conflitos mais animosos, não teve animosidade, né? Esse enfrentamento acontece em outras regiões, né? Mas em Pernambuco e São Vicente houve, de fato, um contato mais amistoso e o prosperar, eu estava procurando a palavra aqui, mas é o prosperar da economia açucareira. Perfeito. Aí Pernambuco e São Vicente, como capitanias que desenvolveram rapidamente o açúcar, se destacaram e também se destacam nessa questão desses contatos mais amistosos. Então está verdadeira a alternativa 3 aí. 2 e 3 estão verdadeiros. Vamos aí para a última agora, né, que é a 4. A centralização administrativa da colônia foi feita pelo governo geral, que consolidou os pilares básicos da colonização,
grande propriedade, trabalho assalariado e agroexportação. Gente, como o Pedro falou no review, a gente vai ter, né, durante o período inicial de colonização, o sistema de capitanias hereditárias e, posteriormente, né, o governo geral, né, Salvador, que vai tentar buscar, de fato, dar uma maior centralização e uma melhor administração, né, política para esse novo mundo, mas ele não consolidou esses pilares que a gente está vendo aí. Lembra aí do plantation que Pedro falou, agroexportação, latifúndio, monocultura e mão de obra escrava, pessoal. A gente não tem, durante esse período no Brasil, mão de obra assalariada. Lembra aí que a escravidão ela só foi abolida muito tempo depois, em 1888. Esse trabalho assalariado aí, quando vocês verem esse período colonial, corta. Então fica aí como verdadeiro 2 e 3. E as erradas, né, as falsas, são a primeira e a última. Então, gabarito aí, alternativa C. Os primeiros 30 anos da história do Brasil são conhecidos como período pré-colonial. Nesse período, a coroa portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras, grifa aí dominação das terras brasileiras, sem, no entanto, traçar um plano de ocupação efetiva. Isso é muito importante, hein, galera? Se liga nisso aí. Período pré-colonial é dominação. Portugal domina a terra, mostra que está ali como dono da terra. Ocupar só no período colonial, a partir de 1530 para frente, é que começa uma ocupação efetiva, porque começa uma colonização efetiva também. Não confunde isso, hein? Dominação pré-colonial, ocupação efetiva e colonização, período colonial. A atenção da burguesia metropolitana e do governo português estavam voltados para o comércio com o Oriente, que desde a viagem de Vasco da Gama, no final do século XV, havia sido monopolizado pelo Estado português. O desinteresse português em relação ao Brasil estava em conformidade com os interesses mercantilistas da época. Lembra esses interesses, né? A busca por especiarias e a busca por metais preciosos. Como observou o navegante Américo Vespucci, após a exploração do litoral brasileiro, pode-se dizer que não encontramos nada de proveitoso. Na Carta de Caminha ele diz isso também, né? Não achamos aqui nada de proveitoso, a não ser catequizar os índios, né? Então vamos lá, nada de proveitoso no sentido econômico, né? Vamos embora. Aí a gente vai para sobre o período retratado no texto, tá? Pode-se afirmar que, vamos lá, letra A. Desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos de colonização deu-se em decorrência dos tratados comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridade pela exploração de terras situadas a oeste de Greenwich. Esses tratados aconteceram, tá? Que foram tratados talvez mais territoriais do que comerciais, beleza? Termina, claro, reverberando no comércio, mas eram tratados territoriais, eram tratados que diziam respeito a quem possuía qual terra, beleza? Que foram os tratados de Tordesilhas, a Intercoeteira, vários outros tratados, tá? Assinados com aí esses tratados comerciais a gente já fica meio assim, já não sei se dá para dizer necessariamente se é tratado comercial, né? Mas vamos lá, assinados com a Espanha, que tinha prioridade pela exploração de terras situadas a oeste de Greenwich. Vê só, presta atenção, a prioridade da Espanha eram as terras a oeste, sim, mas não de Greenwich. Por favor, hein? Greenwich só foi traçado, só foi colocado como meridiano que divide o mundo entre Ocidente e Oriente no século XIX, lá para o 1850, mais ou menos, é que Greenwich é traçado, né, colocado aí ali imaginária como a linha que divide o mundo, beleza? Aqui a gente está falando de Tordesilhas, hein? Então Greenwich não é, ele é só no século XIX, não tem a ver com o contexto. Letra B, a maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as Índias. Não, né? Não era tão distante assim. Então ele está dizendo o seguinte, vê, a maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as Índias. A desvantagem brasileira é que o Brasil, para Portugal, o Brasil não possuía, como a gente já falou e vai falar de novo, se liga nisso aí, não possuía, não é que não possuía, né, mas não foi encontrado logo metais preciosos e não havia um comércio de especiarias, não havia comércio ativo, havia os índios fazendo seu tipo de agricultura. Então, por isso é que não era interessante, não porque havia uma distância muito grande do Brasil para as Índias, né? Letra C,
desinteresse português pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos indígenas, que dificultavam o desembarque e o reconhecimento das novas terras. A resistência começou um pouco depois, né? Nesse primeiro momento, inclusive o primeiro momento de contato de portugueses e indígenas foi todo pacífico, né? Vocês viram aí que houve o escambo, né, a troca, né? Os indígenas carregavam a madeira, os portugueses davam objetos que não tinham o menor valor. A princípio, o primeiro contato foi amistoso, tá? Essa resistência essas dificuldades começaram a aparecer a partir do momento que a colonização avançou. Aí sim começaram essas brigas e esses conflitos. Beleza? Então a letra C também não pode ser. Letra D, abertura de um novo mercado na América do Sul. Ampliava as possibilidades de lucro da burguesia metropolitana portuguesa. Não se abriu nenhum mercado aqui, né? Pelo contrário, justamente porque não havia um mercado que o Brasil se tornou desinteressante para Portugal. Então não se abriu um novo mercado na América do Sul. Massa? Vamos embora. Letra E. Relativo descaso português pelo Brasil nos primeiros 30 anos de história explica-se pela aparente inexistência de artigos ou produtos que atendiam aos interesses daqueles que patrocinavam as expedições. Perfeito. Artigos e produtos você pode traduzir aí como as especiarias, né? Que eram o produto da vez naquela época, e aqui não foi encontrado de primeira, então por isso Portugal não se interessou a princípio pelo Brasil nesse sentido de fazer comércio, nesse sentido de ocupar, mas sim de dominar, porque era importante manter a costa do Brasil e a costa da África sob seu domínio, para dominar aquela rota ali para as Índias com mais segurança. Então aí sobra para a gente a terceira questão, a letra E. Leia com atenção o fragmento retirado da carta de Pero Vaz de Caminha. Então ele está trazendo aí, né, esse fragmento, esse enunciado. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles, os índios, se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que, certifico a vossa alteza, nos fez muita devoção. Então a gente está tendo aí, né, um relato de Caminha, né, desse contato entre os portugueses e os indígenas brasileiros, né, em um momento de celebração, de adoração, dentro de um contexto de religião católica. Em relação à carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, pode-se dizer, ou seja, interpretando essa carta, né, essa fala que ele teve desse contato entre os portugueses e os indígenas nesse momento de adoração à religião católica, o que a gente pode perceber? E aí ele vai trazer as alternativas, né? Alternativa A. Uma narrativa que projeta sobre as populações nativas uma visão de mundo cristão, como se o Brasil fosse uma espécie de paraíso edênico. Exatamente, pessoal. É perceptível quando a gente lê a carta que ela traz uma visão que retrata o indígena extremamente de uma maneira carregada de um ideal europeu e cristão, ou seja, é aquele retrato do indígena inocente, até romântico, ele até diz na alternativa, né, edênico, né, ou seja, próprio do Éden, né, do paraíso, aquela ideia do bom selvagem, do indígena inocente, que está ali aberto e basicamente, né, que aguardando pelo seu salvador europeu, né, ele mostrar o caminho da cristandade. Então é aquele índio, né, que é aquela figura do bom selvagem, né, que está ali disposto, está ali inocente e aberto, né, para o europeu. E o índio, meu Deus, na verdade, ele não está entendendo nada, né, não entende uma palavra do que o português fala ou está fazendo, ele não sabe que Deus é esse, que evangelho é esse, que o português está adorando, mas para Pero Vaz de Caminha, aquilo ali, né, ele está aberto, ele está quase que entendendo, né. Então, a gente tem aí, né, como alternativa correta, já o gabarito é a alternativa A. A gente consegue perceber no relato que o relato está carregado, né, dessa perspectiva, dessa visão europeia, dessa visão cristã e aquela visão do indígena romântica, aquela visão do bom selvagem, do indígena inocente, ok? Quando, na verdade, o indígena não está entendendo essa perspectiva cristã, né, que o português está trazendo. Alternativa B, um relato imparcial sobre as populações indígenas, porque o autor narra exatamente o que viu e viveu no Brasil. Pessoal, o autor, ele de fato está narrando,
né, de certa forma, o que ele viu, o que ele vivenciou. Mas não é um relato imparcial, ele está trazendo dentro daquele relato a perspectiva que ele teve, né, daquele contato. Então, corta aí a alternativa B, não é um relato imparcial. Alternativa C, uma narrativa capaz de identificar a verdadeira essência das populações indígenas brasileiras, que já conheciam o cristianismo e traziam no seu íntimo um conhecimento prévio dos ensinamentos pregados por Cristo a seus discípulos. Gente, não, como eu falei, da mesma forma que o indígena não compreende o que o português está falando ou a que Deus ele está adorando, os portugueses também não têm noção nenhuma da cultura, da crença, da língua indígena. Então, não tem essa narrativa, a capacidade de identificar uma verdadeira essência indígena, não. E muito menos que os indígenas brasileiros já tinham contato com a religião cristã, com a cristandade. Não tinham, pessoal. Os indígenas já tinham religião, mas religiões próprias, não tinha esse conhecimento prévio da cristandade, não. Então, está toda errada essa questão aí. Alternativa D, um relato que expressa a total ignorância e despreparo do cronista sobre o caráter dissimulado e estratégico das populações indígenas, que desejavam tão somente ganhar a confiança dos viajantes europeus para obter lucros e fazer alianças políticas para derrotar os inimigos. Gente, Nossa Senhora, né? Da mesma forma que a gente não tem como dizer os portugueses não compreendiam o que é que os indígenas estavam pensando, porque é um choque cultural muito grande, a gente também não pode dizer que havia uma estratégia dissimulada, é impossível de saber, né? Então, pelo amor de Deus, corta isso aí, tá parecendo um enredo de novela mexicana, corta isso aí, não tem nada a ver. A alternativa é um relato sem valor histórico, pois está marcado por uma perspectiva eurocêntrica e preconceituosa sobre os habitantes nativos do Brasil. Gente, como eu falei, é um relato que realmente está carregado de uma visão cristã, de uma visão europeia, mas tem sim valor histórico, tá bom? Não é porque um relato é parcial que ele perde seu valor histórico. Tem valor histórico sim, tanto é que a gente usa essas cartas até hoje para poder estudar esse período. Então, tem valor histórico. Então, a gente fica aí como gabarito a alternativa A, ok? O resto pode cortar. Questão bem simples, que fala da economia desse período também, que a gente trabalhou. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, teve início um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial. 30 anos depois, né? Os portugueses que vieram para o Brasil tinham como objetivo claro a exploração econômica do nosso território e do seu povo. Mais uma vez, bom lembrar que essa exploração econômica ela se dava a partir de uma visão daquela economia chamada de mercantilismo. O mercantilismo era a base econômica dos estados modernos, que era pautado em quê? Balança comercial favorável, exportar mais do que importar, que a gente chama de BCF, exportar sempre mais, protecionismo, que era aquela ideia de tentar barrar a chegada de produtos estrangeiros no meu país. Portugal era protecionista, Inglaterra era protecionista e tudo mais. Além disso, vamos lembrar, metalismo, a busca por metais preciosos, toma nota aí. Além do metalismo, não esqueçam também do tal do exclusivismo comercial, ou seja, os reis de cada país desse, os reis decidiam quem deveria comercializar o quê naquela época. Então, o rei controlava completamente a economia. Então, vamos lá, vamos resolver agora. Constituíam a economia colonial no Brasil, tá? Quais foram os modelos econômicos, os produtos, enfim, as economias que constituíram essa época? A. Cana-de-açúcar, algodão e café. Vê só, cana-de-açúcar, massa, legal, corretão. Eu vou colocar de amarelo que estiver correto, tá? Algodão, correto. Vou lembrar que o algodão também era produzido no Brasil e era considerado uma economia secundária, tá? Geralmente utilizado para abastecer o mercado interno, para fazer tecidos bem rudimentares, a roupa dos escravos, sacos, para poder colocar açúcar e vender para a Europa. Então tinha uma pequena produção de algodão. E o café, o problema aqui é o café. O café entra no Brasil só a partir do século XIX. Ele vem ali da América Central, entra através da Guiana, vem para o Pará, é testado no Pará e depois acaba
prosperando no sudeste brasileiro. Então, o café é uma economia típica do século XIX, principalmente entre o período regencial e o segundo reinado. Então, falso. B. Pau-brasil, verdadeiro, tá? Período pré-colonial. Cana-de-açúcar, café. Mais uma vez errado. Vamos lá. Café. Mais uma vez, letra C. Game over. Borrachas. Vê só, a questão da borracha também vale a pena abordar. A borracha, ela se torna uma economia significativa no Brasil a partir do século XIX e século XX, início do século XIX e século XX, principalmente naquele período ali chamado de República Velha. O norte do Brasil forneceu muita borracha para as indústrias de automóveis ali naquele contexto da segunda Revolução Industrial. Então não é período colonial, tá? Vamos lá. Próximo. Pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração. Correto, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração. Bom, pau-brasil no período pré-colonial, cana-de-açúcar, período colonial, e mineração a partir do século XVIII, como a gente já comentou aqui rapidamente. Então, letra D, a letra correta. Pau-brasil, cana-de-açúcar e produção de tecidos industrializados. Vê só, o lance da indústria, tá, vai surgir a partir ali do final do século XIX, mas a industrialização mesmo no Brasil, só século XX. Então, coloca aí, industrialização de fato no Brasil, século XX. Antes disso, foi apenas o que a gente chama de surto industrial, tá? Então, está respondido aí, letra D, a letra correta para a questão número 5. Considere as seguintes afirmativas sobre o período colonial brasileiro. Considere as seguintes afirmativas sobre o período colonial brasileiro. Olha aí, período colonial, hein? A partir de 1530. Os núcleos de povoamento, depois transformados em cidades, desde a expedição de Martim Afonso de Souza em 1531, tornaram-se valiosos instrumentos do sistema administrativo brasileiro. Perfeito, né? Os núcleos populacionais, né, de povoamento, como Pernambuco, como São Vicente, foram importantíssimos para se estruturar aqui um sistema administrativo a partir do momento em que se escolhe, né, a economia e a lavoura do açúcar como a economia que vai proporcionar aí as riquezas no Brasil, né? Então, de fato, esses núcleos são sistemas que servem ao sistema administrativo. Então, um detalhe, Brian, rapidinho, Fala só lá. sobre essa expedição de Martim Afonso de Souza, né? Martim Afonso de Souza foi o primeiro donatário de São Paulo, como a gente falou, a partir de 1534, mas 3 anos antes ele foi enviado pela corte portuguesa com Pero Lopes de Souza, se eu não me engano o nome do irmão dele é isso mesmo, e aí eles fizeram uma expedição para reconhecer o litoral brasileiro e mapear o litoral. Então, eu acho que era Pero Lopes de Souza mesmo, o nome do irmão dele. E aí Pero Lopes, ele foi para o norte, chegou até o rio Amazonas, que já era território espanhol nessa época, e Martim Afonso foi até a Cananéia, no sul do Brasil. Então eles fizeram uma expedição nessa época para reconhecer o território. Então é isso que se fala aí, né? Para você não ficar perdido quando falar de expedição. Massa. Vamos embora. A2. 3 características básicas se complementaram na exploração colonial do Brasil. Economia voltada para o mercado externo, o latifúndio e a escravidão. Perfeito, é o que a gente chama de plantation. Agora, para formar o plantation, de fato, aí está faltando a monocultura, né? Essas 4 características: mercado externo, latifúndio, mão de obra escrava e monocultura, no caso do açúcar, servem ao que a gente chama um sistema econômico do plantation. Então, perfeito aí. Como ele está dizendo que são 3 características, então essas 3 de fato faziam parte da exploração colonial. Então a 2 também está correta, 1 e 2 verdadeiras. A 3, a exploração econômica preferida pelos portugueses no Brasil foi a produção manufatureira em função da abundância de matéria-prima. Galera, produção manufatureira não, né? Aqui era a exportação de matéria-prima. O Brasil não necessariamente fabricava produtos para vender, fabricava manufaturas para se vender. O Brasil exportava a matéria-prima, exportava o açúcar, né, que era comercializado. Beleza? Manufaturas e depois as maquinofaturas são característicos dos países já em processo de industrialização. Beleza? O Brasil não estava nesse processo ainda. Nem a Europa em si estava, né? Ia chegar um pouquinho depois. Então,
Não faz sentido produção manufatureira aí. Então, devido a isso, a 3 está incorreta. Massa? E aí sobra para a gente lá nas proposições, ou das proposições acima, a letra C, né? A 1 e a 2 estão corretas. Fica essa aí sendo o gabarito. Sexta questão, a letra C. Vamos embora para a 7ª questão aí. Tá aí o quadrinho. Frans Post, pintor, desenhista e gravador holandês, documentou paisagens e cenas do cotidiano, o chamado Brasil holandês, sob o governo de Maurício de Nassau, que durou aí de 1630 até 1654. Entre as características da presença holandesa em Pernambuco, vocês acabaram de ver aí com o Pedro, pode-se citar corretamente. Vamos ver. Letra A, a valorização da cultura muçulmana. Não, galera, não, pelo amor de Deus. Não, valorização da cultura calvinista. Se a gente está falando de religião, então lembra que os holandeses eram calvinistas, protestantes, né? Era a valorização, num geral, da cultura cristã, né? Calvinistas também são cristãos, né? A implementação da monocultura do café, eita, o café é só no século XIX, 300 anos depois disso aí. Aqui é a monocultura do açúcar. O que interessava os holandeses era o açúcar. E a abolição da escravidão, eita, peste aí, menos ainda, né? A abolição da escravidão só em 1888, e lembre que a escravidão aí servia demais aos propósitos dos holandeses na produção de açúcar também. Considerada pelos holandeses um símbolo do atraso civilizatório brasileiro. Não, né? Letra A não pode ser. Letra B, a intolerância religiosa. Opa, é a tolerância religiosa, o que caracteriza o governo de Nassau é a tolerância, beleza? Tolerância religiosa. Permitia-se os cultos e tal, enfim. E a perseguição a cristãos e muçulmanos. Não, né, galera? Se eles praticam a tolerância religiosa, então não há essa perseguição, e muito menos a cristãos, né? Vamos lá. O estímulo à mineração de ouro e prata e o descaso pelo patrimônio público. Vê, estímulo à mineração de ouro e prata, não. O estímulo aqui foi ao açúcar, a produção açucareira, tanto que os holandeses aprenderam a fazer, foram para as Antilhas e lascaram o comércio do Brasil. Beleza? Não é extração de ouro e prata, não. É monocultura do açúcar. Descaso pelo patrimônio público, não. Nassau investiu no patrimônio público, na urbanização da cidade, beleza? Que não resistiu às intempéries e ao vandalismo, não. Letra B não pode ser também. Letra C, a implementação do regime absolutista. Não, cara, Nassau era um humanista, né? Então não tinha um reinado absolutista. É até deslocado, né? Você querer trazer da Europa para o Brasil, já no século XVI, uma espécie de absolutismo. Não faz sentido também, não. A perseguição a intelectuais, não. Nassau incentivou os intelectuais, trouxe intelectuais para o Brasil. E artistas, e a deterioração dos equipamentos urbanos. Não, ele não deteriorou, ele melhorou a urbanização do Recife, né? O Recife foi completamente urbanizado por Nassau, cuja manutenção dependia dos investimentos diretos da coroa portuguesa. Não, quem investia em Nassau era a Companhia das Índias Ocidentais holandesa. Vários países tinham companhias comerciais, a Holanda também tinha a sua, e foi ela que financiou o governo holandês aqui e financiou o próprio Nassau. Então não foi a coroa portuguesa, é o Brasil holandês e não português, beleza? Letra D, o princípio da isonomia, mais ou menos, né? Na verdade, Nassau era humanista, tudo bem, mas havia uma concentração de poder, claro, na mão dos holandeses, tá? Inclusive tem aqui os escabinos, né? Que eram os cargos que só os holandeses podiam ocupar. Então, não necessariamente havia uma isonomia, essa igualdade de todos perante a lei, não sei o quê, mas o acesso ao poder também, e é óbvio que havia vantagens, claro, claramente vantagens para os holandeses, tá? O incentivo a pesquisas sobre geologia e astronomia. Pode até considerar, né? Vieram astrônomos para cá e tal, pesquisaram o país, a natureza do Brasil, e o desenvolvimento de uma cultura própria, na qual se destaca a miscigenação de elementos das 3 religiões. Não há, principalmente porque quando fala das 3 religiões monoteístas, ele está falando de judaísmo,
cristianismo e islamismo, né? Então não havia essa miscigenação com esses princípios, principalmente os islâmicos. O que havia era uma tolerância religiosa. Tolerar é diferente de se misturar, beleza? Então, letra D aí também não pode ser. Letra E, a tolerância religiosa, o incentivo a pesquisas sobre a fauna, tolerância religiosa sim, o incentivo a pesquisas sobre a fauna e a flora tropicais, muito mais, hein, galera? Vê, era muito mais incentivado o estudo sobre fauna e flora do que geologia e astronomia, necessariamente, né? Então, de fato, aí a letra E está correta nesse sentido, né? É muito mais estudos da fauna e da flora. E o desenvolvimento da arquitetura, sim, vários palácios Nassau construiu aqui, no qual se destacam a drenagem de áreas alagadiças e a construção da primeira ponte de grande porte do Brasil. Tinha até comentado sobre a ponte, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Nassau fez tudo isso aí, organizou o Recife, urbanizou, deu ares mais modernos ao Recife, né? Então a letra E está correta, sobra aí na questão, na sétima, né? A letra E como gabarito. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Então, a gente vendo o período que ele está trazendo, que o enunciado está trazendo, que é o século XVIII, e os locais, né, os pontos geográficos, que é a Bahia e o Rio de Janeiro, o que é que a gente tem que lembrar desse contexto, pessoal? É importante lembrar que no Brasil colonial, inicialmente, como o Pedro falou no review, a gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, com destaque especialmente para a região do Nordeste, né? A gente vai ter a capital do Brasil, inclusive em Salvador, mas isso tudo, né, todo esse contexto, ele vai se alterar com a descoberta, né, do ouro de aluvião, né, no finalzinho do século XVII, e a exploração maciça do ouro no século XVIII. Então, nesse século, né, que é justamente o século que o enunciado está trazendo para a gente, o século XVIII, vai haver uma grande intensificação da exploração de ouro nas regiões das minas, vai haver um verdadeiro boom, né, nessa região, uma enorme chegada de escravos e outras figuras que vão buscar lucrar, né, justamente com a exploração do ouro. Lembrando que, para um sistema mercantilista, que a gente percebe dentro desse contexto. Os metais preciosos têm lugar de destaque, né, porque o acúmulo de metais preciosos, para essa perspectiva mercantilista, está ligado à riqueza de uma nação, então Portugal ele já vai se fazer presente também dentro dessa exploração, vai cobrar altos impostos, vai buscar fiscalizar tudo isso. Então, a gente vai ter também, posteriormente, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, justamente devido ao ponto geográfico e estratégico do Rio em relação à região das Minas. Então, o enunciado fala de um contexto em que a região das Minas e o Rio de Janeiro eram os novos protagonistas da economia e da política brasileira, justamente devido ao ciclo do ouro. E a Bahia, né, o Nordeste, dessa vez, já vai estar digamos que um pouco mais escanteado, né, justamente pelo destaque do ciclo do ouro e pelo fato de que a cana-de-açúcar ela vai estar justamente posteriormente naquele período de decadência devido à concorrência do açúcar das Antilhas, lembra do período holandês. Então, a gente vai ter aí, dentro do contexto dessa questão, justamente um destaque para o Rio de Janeiro e para a vinda de escravos nessa região devido ao ciclo do ouro. Então, vamos para as alternativas. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à seguinte atividade. A alternativa A, coleta de drogas do sertão. Então, algumas questões podem trazer também, como extrativismo vegetal amazônico, né? Os padres jesuítas também exploravam estas drogas, mas isso não através da mão de obra indígena, né? Mas isso não tem nada a ver com essa relação Bahia, Rio de Janeiro e ciclo do ouro, pessoal. Não tem nada a ver com a coleta de drogas do sertão. Corta a alternativa A. A alternativa B é extração de metais preciosos, exatamente. Como eu falei, a gente vai ter, né, durante o século XVIII, né, o ciclo do ouro no Brasil colonial, vai ter justamente esse boom econômico, populacional na região das Minas, e aí a gente vai ter também um destaque para a região do Rio de Janeiro, que posteriormente também vai se tornar capital do Brasil devido ao seu ponto estratégico em relação à região das Minas, pessoal. Então, tem aí como gabarito a alternativa B, extração de metais preciosos, porque essa mudança que o jornalista está trazendo se deu justamente através do ciclo do ouro colonial no Brasil. A alternativa C, a adoção da pecuária extensiva. Novamente, não tem nada a ver. Lembrando que a pecuária extensiva é aquela que o gado é criado mais solto, né, não precisa de tanto investimento. E, novamente, não tem nada a ver, né, com essa relação entre Rio, Bahia e ciclo do ouro.
Corta a alternativa C também, não tem nada a ver com a pecuária extensiva. A alternativa D, retirada de madeira do litoral, novamente, não tem nenhuma relação com o que o enunciado está trazendo, que é a questão do ciclo do ouro colonial. A alternativa E, exploração da lavoura de tabaco, também não tem nada a ver. O tabaco era, sim, parte importante das exportações, né, do Brasil colônia, mas, como eu já disse, o enfoque da questão é justamente as mudanças que são proporcionadas devido ao ciclo do ouro, pessoal. Então, corta aí também a alternativa E, não tem nada a ver com a exploração da lavoura de tabaco. Ok? Então, como gabarito, a gente tem aí a alternativa B, extração de metais preciosos, justamente devido ao ciclo do ouro, que vai se intensificar, né, de fato, no século XVIII. Eu sugiro, inclusive, toma nota aí, pessoal, o lance do tabaco. O tabaco foi uma economia, como o Malu disse, colonial, né, secundária, mas que também foi exportado. E se vocês quiserem tomar uma nota, o tabaco era muito utilizado como moeda de troca na África, né? Então levava-se tabaco para o litoral africano e, em troca disso, se trazia escravos. Então muitos portugueses usavam tabaco como moeda para trocar por escravos na África. O fumo, né? No Brasil do século XVIII, a mineração marcou o deslocamento do eixo econômico. Como Malu acabou de falar agora, mão na roda, né? Para o centro, incorporando os territórios que viriam a compor as capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, por exemplo. Sobre essa atividade, leia as seguintes informações. Aí é bom lembrar o seguinte, ó, só fazendo um detalhamento aqui, a mineração, economia característica do século XVIII, que surgiu como grande alternativa para o Brasil pós-crise do açúcar, lembra? Pós-saída dos holandeses, ela propiciou o seguinte, uma troca de eixo econômico. Tá? Uma mudança de eixo da economia. O que antes, com a cana-de-açúcar, era o Nordeste, agora passa a ser o Sudeste. Tanto que, como o Malu falou, o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil, a segunda capital devido à mineração, para poder se tornar um centro ali perto das zonas mineradoras, para administrar melhor essa nova economia. E aí, no Sudeste, nós tivemos Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram ouro, Minas Gerais principalmente. E aí você pode dizer que também em regiões mais para o interior do Brasil, mais centrais, como Goiás e Mato Grosso, também se encontrou ouro e diamante. Então, a mineração e a extração de minérios, no geral, propiciou esse desenvolvimento do Sudeste, espraiando-se para o Centro-Oeste. Vamos seguir agora. Sobre esse contexto, né? Primeiro, a ocupação das regiões mineradoras ocorreu de modo diferente, diverso, daquele ocorrido nas áreas litorâneas e pecuaristas, pois deu início à urbanização do interior. Pessoal, faz sentido, tá? É bom lembrar que uma das características do ouro, quando a gente pensa em mineração, bota aqui mais uma vez, a mineração foi uma economia muito efêmera. Como assim efêmera? Ela se caracteriza como a grande economia brasileira do século XVIII, massa, mas principalmente entre 1709 e 1750. Tá? Foi o boom do ouro aqui no Brasil. Aí um detalhe interessante, é bom lembrar que os grandes reflexos da economia mineradora foram, primeiro, nós tivemos um aumento populacional nas regiões mineradoras, ou seja, como o açúcar estava em crise, muita gente saiu do Nordeste em direção ao Sudeste e Centro-Oeste, muita gente saiu do Norte, da extração das drogas de sertão, que eram produtos tropicais, produtos também amazônicos, né, produtos medicinais que eram levados para o comércio interno e até para a exportação, e foram também para essas regiões mineradoras. E esse aumento de um fluxo interno, de uma migração interna, faz com que haja uma urbanização. Cidades começam a crescer a partir desse momento. E junto com as cidades, começa a haver também um fluxo do comércio, né? Então, você tem muita gente aglomerada extraindo ouro, você acaba tendo também muita gente comercializando roupa, alimento, enfim, há uma gama de comércios que geram uma rede comercial nessa região. Então, coloca aí, a mineração gerou uma urbanização e também uma rede, mesmo que inicial, de comércio nas regiões mineradoras devido ao grande fluxo populacional. Fechou? Então, verdadeiro. Próxima. 2. O Rio de Janeiro foi o porto de escoamento do ouro
para a Europa e ingresso de mercadorias que iam para as minas. Verdadeiro, verdadeiro. A partir desse momento, você precisava, por exemplo, de engrenagens, você precisava de ventosas, que eram equipamentos gigantes para drenar regiões a fim de extrair ouro. Então, Rio de Janeiro, como a nova capital, passa a ser um grande ponto de escoamento desse ouro e também de recepção de insumos para essa produção, né? Maquinários e tudo mais. Então, verdadeiro. Até porque o Brasil não tinha indústrias, não produzia máquinas. Terceiro, o Rio Grande do Sul integrou-se à economia nacional, enviando gado de corte e animais de carga para a região mineradora, tendo a vila de Sorocaba, em São Paulo, como principal eixo comercial. Bom, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, só para mostrar para vocês um detalhe. Vou desenhar um mapa do Brasil maiorzinho aqui. Imagina que isso aqui é o Brasil, tá? Ainda existia o Tratado de Tordesilhas nessa época, que começou a ser desrespeitado, né? Você pode perceber que, inicialmente, nós tínhamos uma primeira economia aqui, bem no litoralzinho, que eram as feitorias. Eita, botei muito grande esse último ponto aqui. No litoral brasileiro, nós tivemos o pau-brasil, nas feitorias, bem na margem mesmo aqui, beira o Oceano Atlântico. Tem algumas questões que botam esses mapas com modalidades econômicas espalhadas pelo território. É importante que vocês prestem atenção e se liguem. Por trás dessas regiões mineradoras, mas ainda no litoral, nós tivemos o quê? A cana-de-açúcar. Beleza? Nessa espacialização. Próximo passo. Por trás da cana-de-açúcar, nós tivemos um outro modelo econômico, que foi a pecuária. É bom lembrar que a pecuária ela não foi desenvolvida nas regiões litorâneas. Por quê? Porque o gado competia com a cana-de-açúcar. O gado se alimentava da cana, então ele começou a ser empurrado para o interior. Tá? E, sobretudo, começou a ser interiorizado, sendo conduzido ali pelas margens do Rio São Francisco, porque esse gado precisava também se hidratar. Então, geralmente, tocar o gado para o interior na margem dos rios era algo comum, né? algo habitual nesse processo de interiorização. Aí, seguindo um pouquinho mais, né? Quando vem a mineração começa a ilustrar essa regiãozinha aqui, ó. Aí você começa a ter já um eixo nordeste-sudeste e depois um escalonamento aqui para o centro-oeste. Então você começa a perceber que a mineração é a economia que vai fazer com que, de fato, né, o território, a linha de Tordesilhas seja completamente desrespeitada, né? Mesmo ela ainda vigente. E aí é bom lembrar um detalhe interessante. Um agente muito importante para a mineração foi o tal do bandeirante, né? Os bandeirantes eram homens que ficavam ali no sudeste, né, em São Vicente, São Paulo, sobretudo, e esses homens juntavam bandos para interiorizar e buscar ouro no interior. Então, eram expedições independentes que buscavam ouro no interior. Então, a mineração se caracteriza por essa região. Aí tem um outro detalhe. Quando a gente fala de pecuária, depois que a mineração começa a se desenvolver em larga escala ali no sul-sudeste, né, no sudeste sobretudo, aí você começa a ter o advento da pecuária aqui no sul. A pecuária gaúcha, ela ganha esse impulso. Para quê? Para poder alimentar, para poder gerar carne, para poder produzir couro para essas regiões, para essas cidades que estão crescendo aí nesse processo de mineração. E é bom lembrar que a gente tem mais uma outra economia importante, que é a economia das drogas do sertão. As drogas do sertão, elas se caracterizaram sobretudo por serem uma economia, né, do norte do Brasil. Então perceba que desde o início da colonização já existiam aí impulsos para o interior que desrespeitavam a linha de Tordesilhas. Então, droga do sertão no norte, no nordeste, pau-brasil, açúcar e a primeira pecuária, no sudeste, impulsionando o centro-oeste, a mineração, e no sul, mais uma vez, a pecuária. Beleza? Então, a alternativa aqui é correta. O Rio Grande do Sul teve, sim, uma economia do gado voltada para alimentar essas regiões mineradoras, para nutrir, né, para saciar essas demandas. E sim, Sorocaba foi um ponto de passagem desse gado em direção às regiões mineradoras. Bom, quarto, a estratificação social nas minas, na mineração, ela era marcada por uma grande participação dos setores populares e dos escravos na tomada de decisões. Meu Deus do céu, a gente ainda no século XVIII vive
um Brasil colonial. Então, não tem participação popular nem de escravos na política, né? Ainda existe uma centralização da metrópole. Falso. Próximo passo, a convergência dos caminhos do centro do país foi denominada de cruzeiro rodoviário. Vê só, falso. Falso nesse momento, né? O cruzeiro rodoviário, ele só surge esse conceito a partir do século XX, principalmente ali após o primeiro governo Vargas, quando, com Juscelino Kubitschek, a gente teve um incentivo muito grande para a economia e para o transporte rodoviarista, né? A construção de estradas, a construção de Brasília. Então, não faz parte desse contexto de Brasil colonial, nem de mineração. Então, a resposta foi o quê? 1, 2, 3, correta. Então, a letra B, alternativa correta. Leia o texto e observe o mapa para responder a questão a seguir. Tá? Vamos lá. Vamos ler o texto e observar esse mapa. Nem existia Brasil no começo dessa história. Existiam o Peru e o México no contexto pré-colombiano. Quando a gente fala pré-colombiano, tá? É antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Colombo chegou aqui em 1492, ou seja, tudo que vem antes, tá? A história anterior a 1492, quando os espanhóis chegaram na América, a gente chama de pré-colombiano. Mas vamos lá. No contexto pré-colombiano, mas Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, não. No que seria o Brasil, havia gente no norte, no Rio, depois no sul, mas toda essa gente tinha pouca relação entre si, até meados do século XVIII. Vamos marcar aqui, ó, essa gente tinha pouca relação entre si até meados do século XVIII. E aí, a questão da navegação marítima torna-se importante aprender bem história marítima, que é ligada à geografia. Essa compreensão me deu muita liberdade para ver as relações que Rio, Pernambuco e Bahia tinham com Luanda, por exemplo, Luanda na África. Depois, a Bahia tem muito mais relação com o antigo Daomé, África também, com Benim, na costa da Mina. Isso formava um todo, muito mais do que o Brasil ou a América Portuguesa. Entraram na briga para saber se o africano havia sido ilegalmente escravizado ou não. Mas a escravidão indígena foi embargada pelos missionários desde o começo. E isso também é um pouco interesse dos negreiros, ou seja, que a escravidão africana predominasse ou predomine. A escravização tem 2 processos. O primeiro é a despersonalização e o segundo é a dessocialização. Os missionários jesuítas que vieram ali com o governo geral nunca se questionaram se era legal ou não trazer indígenas para cá, né? Ou trazer escravos africanos para cá. Eles se dedicaram a catequizar os indígenas e a proteger esses indígenas que eram convertidos ao catolicismo, ao cristianismo. Sim, de fato, muitos jesuítas combateram a escravidão indígena porque os indígenas eram ali passíveis de conversão no trabalho deles. Nesse mapa vocês observam o seguinte, né? Vocês observam vários fluxos, né, do tráfico de escravos para o Brasil. Né? Por exemplo, aqui, ó, um fluxo sai de Luanda, por exemplo, outro aqui da Costa da Mina, outro aqui, ó, Guiné-Bissau. Então você percebe que existem fluxos e em cada período da história econômica do Brasil, um fluxo desse vai ser adotado, né? Ou seja, como a gente falou lá durante a revisão, para cada economia, um tipo de escravo, né? Um escravo de uma região da África. A despersonalização e a dessocialização dos escravizados podem ser associados respectivamente. Vamos lá. Primeiro, despersonalização, né? No sentido de você tirar a humanidade do cara, né? Você tira a ideia de que ele é uma pessoa e ele passa a ser visto como uma coisa, como, no caso, aí, uma mercadoria. E dessocialização é tirar o cara do meio social, mas não é necessariamente impedir que ele... Não tem como você impedir alguém de interagir socialmente, mas você tira ele da sua sociedade originária e esse cara, aos poucos, vai perdendo essa coisa da origem e se tornando, como a gente fala, aculturado, né? Ele passa a não ter mais e não se sentir mais parte da sua cultura originária. Então eu dessocializo ele, eu tiro ele da ideia de que ele está amarrado com aquela sociedade originária. Letra A. Ao fato de que os escravos eram identificados por números marcados a ferro e a interdição do contato entre os cativos e seus senhores. Não havia necessariamente essa interdição, né? Pelo contrário, o que houve
de contato entre os senhores e os cativos não está no gibi, né? Principalmente os senhores de engenho que iam lá prevaricar com as escravas, né? Isso acontecia aos montes, né? Não havia necessariamente essa interdição, né? Então, não dá para ligar isso à dissocialização, como ele está pedindo aí no enunciado. Então, a letra Isso A é até um traço, né, Brian, que o próprio Gilberto Freire traz, isso, né? Quando faz ele parte fala da formação da família, né, brasileira. Quando ele fala da formação da família, dessa miscigenação, dessas Exatamente. relações ocultas que aconteciam dentro do complexo da Casa Grande da Senzala, né? Então, Perfeito. falso letra A. B. A noção do escravo como mercadoria e ao fato de que os africanos eram extraídos de sua comunidade de origem. Exatamente, pessoal. Como o Tiago falou agora há pouco, essa ideia, né, de criar todo um discurso para fazer com que aquele ser humano, né, no caso o africano, ele seja visto não mais como uma pessoa, como um ser vivo, um ser pensante, um ser com direitos ou o que seja. Ele é visto realmente como uma coisa, né, como uma mercadoria, um escravo que está ali para ser usado de fato como mão de obra e ser tratado apenas como isso. E no caso, a segunda parte é o fato de que os africanos eram extraídos de sua comunidade de origem. Exatamente. Você vai tirar ele de sua sociedade, vai tentar arrancar dele o máximo possível toda essa questão de identidade cultural e vai tratar ele de fato como uma coisa. E nessa nova sociedade que ele está sendo, né, imposto, né, está sendo, no caso, vindo aqui para o Brasil, né, para esse novo mundo, ele não vai ser inserido socialmente, ele vai continuar sendo tratado, de fato, apenas como uma mercadoria. Então, não basta ele ser retirado de sua comunidade de origem, de sua identidade cultural, de seu local, de sua família. Nesse novo mundo, ele vai continuar também sendo visto como uma coisa, como uma mercadoria, e não vai ter, no caso, essa preocupação de poder introduzir ele a essa sociedade. Então, gabarito aí, como a gente está vendo, a alternativa B. A letra C diz assim: a noção do escravo como tolerante ao trabalho compulsório. Pessoal, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Isso é uma visão, inclusive, racista, tá? Você falar que este escravo negro africano, ele tolerava, ele era apto ao trabalho forçado, pelo amor de Deus, ninguém é apto ao trabalho escravo, ao trabalho forçado, né? Então isso é até uma visão determinista, né? De dizer que os africanos eram tolerantes, aptos a isso aí, falso. E mais, e ao fato de que ele era proibido de fazer amizades e constituir família. Ó, vê só, é bom lembrar que as senzalas elas eram tanto cosmopolitas, tá? Era muito comum você colocar escravos com crenças diferentes, línguas diferentes dentro da mesma senzala, para que eles não conseguissem criar laços. Só que com o tempo, né, o ser humano vai criando uma capacidade de se agregar, de ser gregário, que superava isso aí. Mas o fato é o seguinte, não havia essa proibição. E mais, não havia uma proibição também dele constituir família. Pelo contrário, em alguns momentos, era inclusive estimulado o casamento forçado entre escravos para que eles tivessem filhos e esses filhos, de alguma maneira, retroalimentassem essa mão de obra escrava, né? Esse filho seria escravo também. E lembra que esse lance de proibir a escravidão das crianças, desses rebentos, só veio com a lei do ventre livre lá no século XIX. Pela letra D, ao fato de que os escravos eram etnologicamente indistintos. Indistinto, galera. Quando ele fala etnologicamente indistinto, ele está dizendo aí que os escravos eram todos a mesma coisa, eram todos de uma mesma etnia, não tinha como se distinguir um escravo do outro ou uma etnia da outra, e isso não é verdade, né? Haviam milhares de etnias na África, eram sim distintos, distinguíveis sim, eles eram diferentes, etnias diferentes, com culturas diferentes, que chegavam aqui, era tudo misturado, num bolo só, às vezes pegava gente de etnia diferente, até inimigas, e colocava junto, mas não tem como dizer que eram etnologicamente indistintos, beleza? E a proibição de realização de festas e cultos, depende, velho, veja, festas se fazia, né? Os negros jogavam capoeira, rezavam seus credos lá. Agora, o que ele não podia necessariamente era reproduzir aquela região pura lá da África. Lembra que o candomblé, ele tem, não só o candomblé, né, mas várias religiões ali de matriz africana, eles tiveram que miscigenar com o cristianismo, com os santos católicos, para que não fossem perseguidos e proibidos de realizar seus cultos, né? Então, não há também essa proibição necessariamente, como ele está botando aí, né? Havia uma vigilância, né? Depende do que você está fazendo. Se você estiver fazendo algo relativo ao cristianismo, massa, vai lá, reza teu culto. Se não, aí é bronca, aí vai ser punido, né? Beleza? Então, era a preservação aí da cultura cristã e os escravos tentavam se encaixar nisso
misturando, fazendo essa mistura, né, da religiosidade africana com a cristã. Então a letra D também não pode ser. Última alternativa, a alternativa E, a noção do escravo como desconhecedor do território colonial e ao fato de que ele não era reconhecido como brasileiro. De fato, o escravo, o africano escravizado, ele não vai ter conhecimento do território colonial brasileiro, porque ele não mora aqui, não tem conhecimento disso, mas a questão está pedindo a questão da despersonificação, pessoal. A despersonificação tem justamente ligação com você ver o escravo como uma mercadoria, como uma coisa, não tem nada a ver em relação a ele conhecer ou não o território colonial. E a questão da dessocialização não tem também nada a ver com ele não ser reconhecido como brasileiro. É justamente o fato dele ser retirado do seu local de origem, do local em que ele se identifica culturalmente, etnologicamente, e ser colocado em uma outra sociedade na qual ele também não vai ser inserido. Não necessariamente porque ele não era brasileiro, mas porque ele justamente é visto como uma coisa, como uma mercadoria. E a noção de brasileiro não existia, né, Malu? Ele diz lá, logo no começo do texto, ele já diz, né? Não havia, como é? Alguma coisa assim, né? Não havia Brasil nem existia. Havia, pronto. Exatamente. Não havia nem Brasil nessa época. Não é ser brasileiro, a questão é que você é uma coisa. Pois é, exatamente. Exato. Pessoal, é isso. A gente fecha agora. Letra B. Missão cumprida, mais uma etapa, né? Tamo junto, tamo junto. Gente, espero que vocês tenham gostado, né, mais desse review, né, também dessa resolução de questões. Obrigada por todos os parabéns, né? E é isso, a gente está junto nessa caminhada com vocês, né? Não existe professor sem aluno, né? O grande protagonista também da nossa profissão são vocês, os alunos, como o Pedro falou, ou foi Pedro ou foi Tiago, é uma profissão que está relacionada com o outro. Então a gente também que agradece, né? O que seria da gente sem vocês? Então é isso, qualquer coisa a gente está aqui durante a semana para vocês pedirem ajuda. Pois é, boa, Malu, boa, essa relação horizontal, né? A gente tá de frente a frente, tem ninguém acima de ninguém, né? Então é isso, galera, valeu. A gente tá chegando já no final aí de todo esse processo. Segurem firme aí as pontas, respirem, se cuidem, se distraiam também, cuidem da cabeça, cuidem da família, cuidem de si mesmos. E vamos embora, vamos embora. A gente tá aqui e já já a gente fecha tudo para vocês fazerem essa provinha aí legal. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigado aí pela resistência. E é isso. É muito bom trabalhar com quem está focado, com quem está interessado. E é isso. Tamo junto. Forte abraço e até semana que vem. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite.